Quero agradecer a presença do nosso novo professor Fábio Orozki, e a palestra de hoje vai ser na área de alimentos. Eu vou passar para a professora Lídia introduzir o currículo dele e o tema da palestra. Então, mais uma vez, obrigada, Fábio. Bom dia a todos. O professor Fábio Orozki é engenheiro químico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1998, mestre e doutor em gestão e inovação tecnológica pela Escola de Química da UFRJ, é professor da Escola de Química e do PEA na área de economia industrial e gestão, com ênfase em engenharia econômica, gestão da inovação, planejamento e avaliação de projetos, marketing e logística. A sua linha de pesquisa é em bioeconomia, economia circular, sistemas alimentares sustentáveis, perda e desperdício de alimento. Então, passo a palavra ao professor Fábio Orozki para iniciar a sua palestra. Bom dia a todas e todos. Eu, primeiramente, quero agradecer a oportunidade de poder falar de um assunto tão importante aqui aqui no PEA. Primeiro, quero agradecer a entrada no PEA, né? Eu sou um novato aí no PEA. Já há algum tempo queria poder participar do programa, então fico muito feliz de poder participar. E agradeço o convite de poder dividir um pouquinho com vocês um pouquinho a minha linha de pesquisa. Eu preparei aqui uma apresentação para falar um pouquinho sobre algumas das estratégias circulares que podem ser adotadas no combate à perda e desperdício de alimentos. A ideia é falar um pouco sobre essa temática e também aproveitar e falar um pouquinho das minhas linhas de pesquisa e atuação, né, para que eu possa me apresentar a todos do PEA. Vocês já estão vendo? Sim. Então, tá ótimo. Bom, a ideia dessa apresentação é a gente poder conversar um pouquinho sobre os desafios do sistema alimentar atual no que tange a perda e desperdício de alimentos. Os desafios do sistema alimentar atual, eles não são pequenos, né? Eles são bastante críticos, não é? Então, a ideia é falar um pouquinho desses desafios, falar um pouquinho das estratégias que podem ser adotadas no que tange a redução da perda e desperdício de alimentos. Obviamente, falando um pouquinho da economia circular, o papel que a circularidade pode exercer no combate à perda e o desperdício de alimentos. Falar um pouquinho também dos desafios na implementação dessas iniciativas circulares, o que seria essa abordagem sociotécnica, entender que a implementação dessas estratégias não é um processo simples, é um processo de natureza complexa, e aproveitar e falar um pouquinho das minhas linhas de pesquisa e atuação. Eu começo falando, né, ou colocando aqui, talvez um dos maiores desafios da nossa sociedade atualmente, que é pensar como garantir a alimentação para provavelmente 10 bilhões de pessoas em 2050 de forma sustentável. Ao longo das últimas décadas, o que a gente vem observando foi um aumento da produtividade agrícola, na chamada Revolução Verde, Revolução Agrícola, em que a gente pôde ter um aumento bastante significativo no aumento da produção de commodities, como trigo, milho, soja, arroz, entre outros. Só que, junto com esse aumento, né, com essa mudança, com essa transformação que a gente percebeu no sistema alimentar, uma série de desafios foram colocados. Não é? A gente teve uma mudança na estruturação do sistema alimentar, né, do que é o sistema alimentar, com o alongamento do que a gente entende como sistema alimentar. Esse sistema alimentar ficou mais complexo, teve mais atores incluídos nesse sistema. Por outro lado, a gente também pôde observar um empobrecimento das dietas alimentares, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, e um efeito colateral, né, um efeito adverso, que a gente pôde perceber ao longo das últimas décadas, é um aumento continuado da perda e do desperdício em todas as etapas do sistema alimentar, seja do campo até o consumidor. Então, a pergunta é uma pergunta
que deve inquietar a gente, né? Ou seja, a academia, os formuladores de políticas públicas, as empresas, os consumidores, a sociedade de uma maneira geral. Não só como que a gente pode produzir o suficiente para alimentar um contingente muito maior de pessoas, mas como que a gente pode fazer isso de uma forma sustentável. Bom, os desafios que eu vou colocar aqui nos próximos slides do sistema alimentar são muitos, né? Muitos deles agravados, inclusive, com a pandemia da Covid-19. Segundo dados da FAO, a gente tem aí, antes da pandemia, né? Esse número foi antes da pandemia, né? Aproximadamente 700 milhões de pessoas no mapa da fome no mundo. Mais de 2 bilhões de pessoas sofrem algum grau de deficiência de micronutrientes. E é um paradoxo, porque se de um lado você tem pessoas que não têm acesso ao alimento, estão expostas a algum grau de insegurança alimentar, 40% da população acima de 18 anos está com sobrepeso. E as dietas locais, como eu disse agora há pouco, estão perdendo espaço, está tendo um empobrecimento das dietas, né? Então, de uma enormidade de espécies, de culturas que poderiam ser aproveitadas na alimentação humana, essa dieta vem ficando cada vez mais restrita, muito mais contida ou direcionada para as chamadas commodities agrícolas. Esse gráfico aqui ele é muito interessante, que ele mostra que esse é um desafio paradoxal, porque ao mesmo tempo que a gente precisa aumentar a produção, já nos é sinalizado que a gente já produz o suficiente para alimentar todo mundo, não é? Então, se a gente conseguisse retirar, não é, de uma forma hipotética, tudo que é perdido ou desperdiçado ao longo da cadeia, a gente conseguiria produzir calorias suficientes para poder atender toda a população mundial. Mas não é o que acontece. A Marion Nestle, né, que é uma grande defensora e uma cientista, pesquisadora, que fala muito sobre a importância da nutrição e a importância de se entender a qualidade nutricional nesse processo, ela entende que essa mudança para um sistema alimentar sustentável passa por mudança nas dietas também. Ela diz que um grande problema que a gente enfrenta hoje é que os atores do sistema alimentar, de alguma forma, internalizaram os custos da perda do desperdício. E quem paga essa conta? Eu acho que essa é uma pergunta interessante para a gente colocar. Quem é que está pagando essa conta de ter mais de 1/3 de todo o alimento que é produzido, ele é perdido, ele é desperdiçado ao longo da cadeia produtiva? De que forma a gente está pagando essa conta? Então, acho que são perguntas inquietantes que nos fazem pensar e refletir que tipo de soluções podem ser endereçadas para que a gente possa encontrar ou desenvolver um sistema alimentar ou desenvolver soluções que leve esse sistema alimentar para a sustentabilidade. Bom, o sistema alimentar, ele pelo seu tamanho, pela sua complexidade, pela sua escala, a gente entende o quanto que ele afeta, né, tem efeitos do ponto de vista ambiental. Em termos de emissões, em termos de degradação do solo, é importante falar sobre isso, ou seja, a gente tem uma taxa de degradação do solo muito avançada, um consumo exorbitante de água doce, uma perda da biodiversidade. E aí eu já chego no tema da palestra, desse bate-papo, que é a questão da perda do desperdício. Segundo dados da FAO, mais de 1/3 de todo o alimento produzido é perdido ou desperdiçado do campo até a mesa do consumidor. Essa figura que eu estou mostrando aqui para vocês mostra, de uma forma simplificada, o sistema alimentar. Ele está colocado como um sistema linear, mas há de se observar que é um sistema complexo, formado por múltiplos atores, e a gente pode dizer que está longe da linearidade, não é? Mas qual é o grande problema que a gente enxerga aqui? Uma série de fatores ocasionam perdas e desperdícios ao longo dessa cadeia produtiva, dessas cadeias produtivas que compõem o sistema alimentar. A gente vai ter perda no campo, por exemplo, desde o alimento que está fora do padrão comercial e que o produtor não encontra espaço para comercializar, então ele já nem coloca, não tem nem chance daquele produto chegar no mercado, né? Você tem efeitos climáticos, obviamente, também, que são incontroláveis, né, sobre a produção agrícola, mas a gente também tem outros problemas que se espalham ao longo da cadeia produtiva. Problemas de conservação, embalagens inadequadas, problemas de estocagem,
problemas de falta de mensuração de dados, de indicadores. Esses problemas vão se estendendo até chegar no varejo e no consumidor. É interessante quando a gente fala de perda e desperdício de alimentos, é que a gente faz uma separação do que é perda e do que é desperdício. Na literatura a gente vai encontrar aí várias definições, algumas delas se baseiam na intencionalidade ou não intencionalidade do que é perda e desperdício, né? Para poder separar perda e desperdício. Mas o que eu vou seguir aqui é o conceito da FAO, que tem sido bastante utilizado e acompanhado pelas políticas públicas em muitos países. A ideia é de que a perda é toda a produção destinada para consumo humano, que começa no campo e vai até a distribuição, mas que não chega até a alimentação humana, por alguma razão, acontecem vazamentos, ineficiências, isso se configura como perda, e o desperdício está concentrado na etapa de varejo, de food service, né, que são bares, padarias, cafeterias e cantinas, enfim, uma série de outros estabelecimentos comerciais que comercializam alimentos, até chegar no consumo, até chegar no consumidor. Esse último relatório da WWF mostra que a gente tinha uma ideia, né, de um relatório da FAO lá de 2011, que cerca de 1,3 bilhão de toneladas seriam perdidas ou desperdiçadas por ano. Mas esse relatório da WWF, junto com o relatório da UNEP, são relatórios recentes. Esse relatório, por exemplo, é de 2021, mostra que esse número é muito maior do que 1,3 bilhão. Eles fazem uma estimativa de que 1,2 bilhão é perdido só no campo, né? Ou seja, 15% de toda a produção é perdida no campo. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, professor. Tá ótimo. E aí a gente olha aqui, né, diferentes culturas, obviamente você vai ter um índice maior ou menor de perda, por exemplo, frutas e vegetais, você tem ali, né, cerca de 26%. Esses números, eles variam, tá, gente? Isso aqui são números globais, né? Então, obviamente, dependendo do contexto, dependendo da produção, do tipo de cultura, esse número pode ser maior ou menor. Esses 15%, você tem 8% no campo e 7% no pós-colheita. Então, assim, é um número gigantesco que mostra o quanto que a gente perde, não só em quantidade de alimento, que poderia estar alimentando aí milhões e milhões de pessoas, mas também em termos de valor econômico, né? Ou seja, a valorização, né, da perda e do desperdício, ela é importante para que a gente também entenda que existe também uma motivação econômica, além de uma motivação ambiental e social, que já, por si, já justificariam ações contra a perda e desperdício. Mas se perde muito e muito dinheiro, né? São bilhões e bilhões de dólares perdidos por ano com a perda e desperdício. Quando a gente caminha para a etapa de desperdício, ou seja, aquela etapa que envolve o varejo, o food service e o consumidor, esse relatório da UNEP mostra que mais de 900 milhões de toneladas foram desperdiçadas em 2019. Vejam, esses números, eles não refletem a pandemia. Então, assim, a gente ainda está estudando os efeitos da pandemia sobre esses números. E o que esse estudo mostrou? Né? Mostrou que, ao contrário do que se imaginava, os países de renda inferior, renda média, eles apresentam taxas de desperdício per capita similar aos países de renda alta. Até então, todo mundo seguiu o relatório da FAO de 2011, dizendo que nos países, por exemplo, como o Brasil, que está mais ali para a renda média, o nosso maior problema era a perda, não era o desperdício. Mas, ao contrário do que se imaginava, ou seja, 10 anos depois, embora a gente já desconfiasse de que esse número não representava a realidade, os países de renda baixa e de renda média, eles também apresentam uma alta taxa de desperdício, né? Essas taxas são comparáveis ao que é observado em países de renda elevada. Para vocês terem uma ideia, no mundo, cada habitante, esse é um número médio desse estudo, a gente tem um número estimado de 74 quilos por habitante. No Brasil, esse número é de 60 quilos, né, segundo o relatório. Mas depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, do quanto que esse número também pode estar subestimado. Desse número, né, dessa quantidade
que é desperdiçada, ou seja, do varejo até o consumidor, dessas 900 milhões de toneladas, 60%, mais 60% acontecem nas residências. 26% no food service e 13% no varejo. Vocês devem estar pensando, então, que o varejo está tudo ok, né? Só que não, né? Esse número é muito alto ainda muito que se pensar no varejo, principalmente quando a gente fala de Brasil. No Brasil, ainda poucos índices que refletem, de fato, a perda e o desperdício no varejo. E também a gente não pode esquecer que há estratégias também de passar o problema para as outras etapas do sistema alimentar. Né? Então, muitas vezes, o varejo, quando recebe um produto perto do vencimento, ele não aceita, ele devolve para o produtor, e então acaba computando no produtor e não no varejo, só para dar um exemplo. Esse relatório, ele apontou que no Brasil, né, em 2019, com dados de 2019, teriam sido desperdiçadas 12 milhões de toneladas nas residências, só nas residências. Ou seja, tudo isso aqui só para mostrar o quanto que é importante a gente falar sobre a perda e desperdício de alimentos, até porque o Brasil é signatário da Agenda 2030, a gente tem a ODS 12 de consumo e produção responsáveis, especificamente a 12.3, que fala da meta de reduzir pela metade a perda e o desperdício até 2030. E ainda muito que se fazer, né, obviamente. Quando a gente caminha aqui para os números do varejo, aqui já falando um pouquinho de Brasil, aqui são dados aqui de 2019, que vale a pena chamar a atenção que boa parte dessa perda está no que a gente chama de produtos perecíveis, ou seja, quase 37% desses produtos são produtos de validade vencida, 30% que estão impróprios para venda, sofreram algum tipo de dano ao longo do processo de transporte, de armazenagem, ou mesmo no processo de venda. É muito comum também que o consumidor ele tenha um aspecto cultural de chegar no ponto de venda, de amassar as frutas, né, quebrar para ver se está bom. Então, tudo isso também contribui bastante para que vários produtos percam seu valor comercial, seu apelo comercial. E é importante que a gente separe apelo comercial é diferente de valor nutricional. Muitos desses alimentos ainda estão bons para consumo. Falando um pouquinho de Brasil ainda, né, essa pesquisa de 2018, feita pela Embrapa, junto com a FGV, dentro do âmbito dos diálogos setoriais, apontou que o brasileiro desperdiça, em média, 41,6 quilos de alimentos por ano. Isso só nos domicílios. Isso aqui eu só estou falando de perda nas casas dos brasileiros. Né? Os itens que mais são desperdiçados, arroz, feijão, carne, obviamente frutas, legumes. Não é? E tem uma série de fatores, né, que são fatores comportamentais, culturais. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é o seguinte. Esse número está subestimado, já está comprovadamente subestimado. Foi usada uma técnica, né, uma metodologia que a gente chama de diário alimentar. Então, algumas famílias elas fotografavam o seu desperdício e participaram de uma survey. E o que a gente já sabe é que existe uma subestimação nesses valores. Talvez esse valor ele seja muito maior, talvez não, ele é muito maior do que 41,6 quilos por ano. O relatório da UNEP, inclusive, adotou 60 quilos por ano. Eu já me questiono se é 60 quilos ou se é um pouco mais. E eu coloquei aqui uma pergunta que é o efeito da pandemia. A gente ainda não sabe, a gente ainda está estudando assim, o efeito da pandemia sobre a perda e o desperdício. Eu acho que esse é um tema de pesquisa bastante importante para a gente, para que a gente possa entender não só as consequências da pandemia, mas tirar lições do ponto de vista de sustentabilidade e resiliência do sistema alimentar. Essa foto, não sei se vocês já viram essa foto, provavelmente essa foto foi divulgada essa semana, ou semana passada. Né? Essa foto mostra uma pessoa que está coletando restos de ossos e carne de supermercados na Glória, que é a zona sul do Rio de Janeiro. Isso aconteceu agora recente, devido à recessão econômica que a gente está vivendo. É bastante impactante mostrar, né, que por um lado a gente tem uma perda, um desperdício tão elevado e tanta gente precisando de comida. Estão me ouvindo? Apareceu um barulho aqui para mim.
Tá dando chiado, mas estou me escutando sim. Tá ótimo. Então, vou prosseguir aqui. O Inquérito Nacional de Insegurança Alimentar no contexto da pandemia, esse aqui talvez seja o estudo mais próximo assim, né, do que aconteceu, ele levantou que mais da metade da população brasileira está exposta a algum grau de insegurança alimentar, 43,4 milhões não tinham nenhum alimento em quantidade suficiente, e 9% da população vivem sob o que a gente chama de insegurança alimentar grave, ou seja, fome. Né? A gente está falando aí de 19 milhões de pessoas. Então, aí eu coloco um outro tema aqui de pesquisa, né, que é o quanto que a redução da perda e desperdício de alimentos pode contribuir para a redução da própria insegurança alimentar. Bom, tratado todos os problemas, a gente vai começar a falar aqui das soluções. A gente entende que esse sistema alimentar hoje ele vive sob um paradigma da linearidade, produzir, consumir e descartar, muitas vezes gerando excessos, excedentes ao longo dessas diferentes etapas que compõem o sistema alimentar. E quando a gente começa a pensar a questão da perda e desperdício de alimentos, há de se pensar sobre diferentes formas de abordar essa questão. Uma delas é a gente olhar para a perda e desperdício de alimentos apenas olhando como uma causa, né? Assim, o que está causando a perda e desperdício de alimentos, né? Se eu olho para a perda e desperdício de alimentos de uma maneira mais isolada, eu acabo pensando só no que eu posso fazer com os resíduos, né? Ou seja, e aí todos os esforços de alguma forma acabam se concentrando como é que eu posso minimizar e tratar esses resíduos. Mas se eu tenho uma visão um pouco mais ampla da perda e do desperdício de alimentos e entendo que ele é um sintoma de um sistema alimentar que precisa ser revisitado, eu posso propor, né, a gente pode pensar numa abordagem mais ampla para lidar com a questão da perda e desperdício de alimentos. E aí começa a entrar a economia circular para a gente poder discutir, como uma das soluções, né, ou talvez a maior solução, a solução mais proeminente para que a gente possa combater a perda e desperdício de alimentos. Essa pirâmide invertida, ela mostra, uma pirâmide feita pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, o EPA, e que é bastante utilizada, né, mundialmente, que ela tenta hierarquizar os tipos de soluções que podem ser endereçadas quando a gente tem um alimento excedente. Bom, primeiramente é você evitar que você tenha esse excedente, né, reduzir o excedente. Se isso não for possível, né, se você não conseguir reduzir esse excedente, não é, que você possa redistribuir esse alimento para as pessoas, e assim a gente vai seguindo a hierarquia, por exemplo, a alimentação animal, né? Depois a gente vai chegar no que a gente chama de uso industrial, e aí a gente chega perto do conceito ali de bioeconomia, porque a gente está falando de uma grande quantidade de resíduos biológicos, de uma biomassa interessante que pode ser produzida, né, que pode ser utilizada para produzir biocombustíveis, energia, químicos, plásticos e uma série de outros produtos. Só que quando a gente olha essa pirâmide, ela coloca a gente dentro de diferentes perspectivas. Não é? A gente não está falando de um resíduo qualquer, a gente está falando de um alimento. Não é? E esse alimento ele pode ser visto sob a perspectiva ambiental, social e sobre a perspectiva econômica. Sobre a perspectiva econômica, obviamente, a redução de custos. Sobre a perspectiva social, principalmente no caso brasileiro, a gente está olhando sobre a perspectiva da segurança alimentar, que é redistribuir esse excedente. E sobre a perspectiva ambiental, como que a gente pode dispor e tratar da melhor maneira possível esses resíduos. Há de se sublinhar que pode haver conflitos aí, tensões, quando a gente tenta endereçar algumas dessas soluções para tratar esses resíduos /insumos, não é? Que agora a gente pode entender, é interessante não chamar de resíduo, não é? Ou excedente, é que a gente possa também tratar como insumos, né, seja para reintroduzi-los no próprio sistema alimentar ou para que eles possam ser utilizados como recursos para o desenvolvimento da bioeconomia. Então, a economia circular ela aparece como uma série de oportunidades para o desenvolvimento de soluções, né, de estratégias circulares que podem reduzir a perda e desperdício de alimentos, por exemplo, a própria redistribuição dos alimentos, ou então o que a gente chama de upcycling, que é transformar, por exemplo, produtos de baixo valor agregado em produtos de maior valor agregado. Não é? Então, muitas startups estão florescendo assim, nos Estados Unidos, no Brasil, inclusive, na Europa,
né, que estão pegando, por exemplo, resíduos da produção agrícola, ou mesmo mais próximos do consumo, estão conseguindo produzir produtos de valor agregado. Podem ser inputs para a própria agricultura, né, ou seja, tudo isso aqui também se coloca no âmbito da própria bioeconomia, como eu disse há pouco. Então, há uma aproximação muito grande entre combater perda e desperdício de alimentos com o desenvolvimento da bioeconomia, não é? E da própria economia circular. E quando a gente fala de bioeconomia e economia circular, muita gente já começa a falar da bioeconomia circular, é quando as duas se encontram, não é? Ou seja, principalmente na utilização dos chamados resíduos, não é? Dos chamados wastes, né? Que são produzidos nas diferentes etapas do sistema alimentar. E a gente pode falar das biorrefinarias, por exemplo. Então, se você pegar, por exemplo, as grandes cadeias produtivas do sistema alimentar, por exemplo, produção de laranja, produção de café e de uma série de outras culturas, uma série de resíduos são gerados e você pode aproveitar esses resíduos para produzir uma série de outros produtos, né? Combustíveis, energia, químicos, polímeros, biofertilizantes, enfim. E o que a gente tem feito, né, assim, como grupo de pesquisa, é entender que não se trata apenas de desafio tecnológico, mas ele vai muito além do desafio tecnológico. Os desafios eles se colocam sobre várias dimensões para que a gente possa aproveitar essas oportunidades. Por exemplo, né, quando a gente fala das biorrefinarias, que é essa ideia de combinar diferentes entradas e saídas, a gente precisa lidar com a complexidade no processo de estruturação dessas biorrefinarias, ou seja, quais matérias-primas utilizar, que tecnologias de conversão aplicar, qual é o grau de maturidade tecnológica dessas tecnologias, quais são os produtos, né, vão ser produtos finais, intermediários, químicos, commodities, especialidades, ou seja, a gente vê muitas vezes várias publicações que colocam o resíduo da produção lá da laranja, você pode fazer isso, isso e aquilo. Do ponto de vista teórico é possível, do ponto de vista prático, você adiciona tanta complexidade na produção de vários produtos ao mesmo tempo, dentro do que a gente chama, que a gente intitula de biorrefinaria, que é importante que a gente estude, que a gente entenda o que está por trás desses desafios. Então, os desafios na valorização dos resíduos agroalimentares, dos resíduos alimentares, eles são muitos, não é? E eles passam, eles vão além da dimensão tecnológica. Não que a tecnologia não seja importante, ela é extremamente importante, mas eles envolvem, por exemplo, desafios na forma de acesso a essas matérias-primas, que muitas vezes podem estar dispersas, muitas vezes elas são produzidas ou elas são deixadas em vários locais por muitos atores, então a logística pode ser complicada, não é? Então você muitas vezes tem que demandar uma infraestrutura logística que vai levar a um custo de coleta desses resíduos bastante complicado. E, por exemplo, a gente tem que falar de modelos de negócio, né? A ideia aqui de modelos de negócio é como é que a gente pode pensar a estruturação dessas oportunidades de forma a viabilizá-las, né? Então, por isso que um dos tópicos que a gente vem tratando bastante, eu com meus alunos, é como que a gente pode gerar ou promover designs de modelos de negócio que permitam a valorização desses resíduos do ponto de vista econômico, mas não só econômico, como eu estava dizendo agora há pouco, mas que possa combinar as dimensões econômica, social e ambiental. Um outro ponto também que a gente vem discutindo bastante, e que é polêmica, ou seja, mas que vale a pena bastante estudar, é a relação entre o uso de embalagens e a redução da perda e desperdício de alimentos. Então, há quem diga que o uso das embalagens pode reduzir a perda e desperdício de alimentos, e há quem diga que o aumento no uso das embalagens não tem ajudado a reduzir a perda e desperdício de alimentos. Então, essa é uma pergunta poderosa também de pesquisa que deve ser colocada. A gente vem se debruçando sobre isso, tentando entender o papel das embalagens sobre a redução da perda e do desperdício de alimentos. É óbvio que elas ajudam, mas é preciso entender que tipo de embalagem, de que forma essa embalagem ela é utilizada. Então, tem aqui também uma oportunidade de pesquisa bastante interessante. Uma outra estratégia circular, já tinha comentado antes, é o upcycling, né? Então, por exemplo, aqui tem algumas umas figuras, né, que mostram ideias bastante interessantes. Por exemplo, essa daqui é uma startup que pega resíduos da panificação,
para a produção de cerveja no Reino Unido. Né? A gente, inclusive, está tendo uma experiência dessa aqui no Brasil. Essa experiência aqui na Itália pega, por exemplo, resíduos da área da produção de leite, né, e de consumo de leite, para a produção de tecidos. E essa daqui, por exemplo, pega cereais e produtos que estão fora do padrão comercial e transforma em chips, em produtos para venda. Inclusive, tem uma associação que se chama Upcycled, né, que é uma espécie de associação mesmo para ajudar os produtores, as startups, para o desenvolvimento de soluções inovadoras para combater a perda e desperdício no que tange às estratégias de upcycling. Essa figura, que está cheia de setinha de um lado para o outro, ela é bastante provocativa, porque se eu começo dizendo que o sistema alimentar tem uma série de lacunas e de imperfeições que impedem a comunicação entre os atores ao longo do sistema alimentar e que vão provocando essas perdas e desperdícios, há uma série de tecnologias que podem ser utilizadas, tecnologias sociais, por exemplo, plataformas digitais, bancos de alimentos e uma série de outras tecnologias que podem ser usadas para conectar os atores do sistema alimentar. E, conectando esses atores, impedir que haja esses vazamentos, ou seja, que as perdas e desperdícios eles aconteçam. Então, uma das linhas de pesquisa que a gente tem investido bastante são as plataformas digitais, que são os aplicativos que vendem alimentos fora do padrão comercial, alimentos perto do prazo de validade, alimentos de indústria que ela não vai usar mais, mas que uma outra indústria pode consumir. E aqui tem, né, algumas, mostrando aqui como que tem alguns exemplos desses aplicativos que têm crescido bastante na Europa, nos Estados Unidos, e estão começando a crescer aqui no Brasil. Então, é um fenômeno recente que vale a pena ser estudado no que tange aos desafios de implementação dessas iniciativas, no combate à perda e desperdício de alimentos, e de estruturação dessas iniciativas. Não é? Um outro exemplo de tecnologia social bastante interessante é essa da Nova Zelândia, que é um supermercado inteiro só de produtos descartados do varejo e que eles não são vendidos. Ou seja, nesse supermercado, todos os alimentos são colocados à disposição de forma gratuita para que as pessoas que vivem sob insegurança alimentar possam, na verdade, elas não vão comprar, elas possam pegar, adquirir esses alimentos. Então, a gente vem estudando bastante. Isso aqui é um print de um livro que eu participei com pesquisadores, principalmente europeus, sobre a temática da perda e desperdício de alimentos. A nossa ideia era discutir soluções, não só apresentar os problemas, mas discutir soluções. E o meu capítulo foi sobre os aplicativos, né? Ou seja, como que esses aplicativos eles se colocam, os desafios em termos de modelos de negócio. Eu vou me adiantar aqui, em função da hora, mas a ideia aqui é que a gente possa perceber que introduzir ou discutir economia circular quando a gente fala de alimentos é completamente diferente quando eu estou falando de outros tipos de materiais, não é? Então, há uma complexidade muito grande, até porque quando você fala em recuperar um alimento, por exemplo, redistribuir um alimento, seja para doação ou para venda, essa decisão, muitas vezes, ela acontece num ponto em que esse alimento já está perto do prazo de validade ou ele já está perdendo o seu apelo comercial. Né? Então, tem uma questão de segurança do alimento, tem uma questão de atratividade do consumidor em relação a esse alimento. Né? Então, tudo isso vai tornando essa circularidade bastante complexa. Esses slides mostram uma pesquisa que nós estamos conduzindo, eu e 2 alunas da pós-graduação, que é junto com empreendedores do sistema alimentar brasileiro. Nós estamos, são iniciativas que combatem a perda e desperdício de alimentos, são startups orientadas para geração de lucro, ou seja, elas querem sim ter resultado econômico, social e ambiental. E o que nós vimos, né, foram uma série de barreiras dentro do cenário brasileiro para o combate à perda e desperdício de alimentos. Né? Aqui algumas citações, não dá para falar de todas elas, mas o que é importante é colocar que essas barreiras elas se colocam sobre várias perspectivas. Sobre a perspectiva institucional, de que a gente ainda carece de uma estratégia nacional de combate à perda e desperdício de alimentos. A gente
teve uma política aprovada no ano passado que permite a doação de alimentos, mas muitos atores se sentem ainda muito inibidos ou se sentem, de alguma forma, inseguros no processo de doação ou de comercialização desses alimentos. Obviamente, existe um estigma dessa comida excedente. É muito comum, por exemplo, aplicativos na Europa, nos Estados Unidos, venderem alimentos que não foram vendidos. Por exemplo, uma padaria produziu lá pães, esse alimento não foi vendido, e ela coloca esse produto com desconto num aplicativo, e a pessoa vai lá no final do dia e compra e coleta aquele alimento. Aqui a gente tem bastante esse estigma da comida compartilhada, foi o que a gente descobriu na nossa pesquisa, através de entrevistas. A gente também viu que existe um baixo conhecimento dos consumidores brasileiros em relação a esses aplicativos, essas tecnologias de recuperação de alimentos, e pouca troca de informações entre os atores. Então, diferente da Europa, em que eles estão muito mais focados numa dimensão ambiental, ou seja, o combate à perda de espécies de alimentos está muito mais focado em contribuir para o meio ambiente, aqui no Brasil, segundo os empreendedores, ou seja, os líderes dessas startups, os CEOs dessas startups, eles estão muito mais preocupados em conjugar a dimensão social, ou seja, contribuir para a redução da insegurança alimentar. E isso, obviamente, traz uma atenção sobre o modelo de negócio, de que forma esses modelos de negócio eles podem acoplar, eles podem combinar dimensões, a dimensão social, econômica e ambiental. Bom, são múltiplas as soluções que podem ser desenvolvidas para que a gente possa para que a gente possa aplicar a circularidade no sistema alimentar. A gente poderia ficar aqui sobre horas e horas falando sobre elas, muitas delas são muito interessantes, mas o que é importante é que a gente tire algumas lições. Primeiro, a gente não está falando que essa abordagem pode ou deveria ser apenas tecnológica, a gente está falando de uma abordagem sociotécnica. Então, na nossa pesquisa, o que a gente tenta trabalhar o tempo inteiro é entender que a gente tem que ir além da tecnologia. Nós estamos falando de uma transição para a sustentabilidade que envolve o que a gente chama de transição sociotécnica, ou seja, nós estamos envolvendo múltiplos atores num processo coevolutivo, com muitas mudanças tecnológicas, comportamentais, práticas dos usuários, regulações, políticas, enfim. E o que a gente chama de sustainability transitions, né, ou transições para a sustentabilidade, que é um arcabouço teórico bastante utilizado dentro das minhas linhas de pesquisa, é que esse processo de transição são processos de transição de longo prazo, multidimensionais, complexos, e que eles, efetivamente, o que eles significam? A mudança de um estado, né, de um estado para outro, né, de uma situação para outra, ou seja, de modos de produção e de consumo que precisam ser revisitados. A gente utiliza muito a abordagem do Giles, né, ou seja, o frame desenvolvido pelo Giles, que separa, né, em níveis sociotécnicos diferentes, o landscape, que seriam os grandes drivers, como a questão da sustentabilidade, como a questão das mudanças climáticas. A gente tem o regime e a gente tem os nichos onde ocorrem as experimentações. O grande desafio é fazer com que esses experimentos encapsulados, protegidos, eles consigam emergir, ganhar volume, escala e transformar os regimes estabelecidos. Bom, eu estou já caminhando aqui para o final, para poder falar um pouquinho dos projetos. Desculpa ter corrido um pouquinho, só para poder não passar muito da hora. O que a gente está estudando agora, né? Aqui são alguns títulos de alguns projetos, de algumas pesquisas que estão sendo conduzidas por alunos de graduação e pós-graduação. O que a gente está estudando? Por exemplo, um desses estudos, a gente está querendo entender qual é a oportunidade que a gente tem para desenvolver uma bioeconomia local no estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não é um grande produtor agrícola, mas tem uma produção agrícola bastante variada, diversificada e interessante. Então, nesse estudo, o que a gente está mapeando é que tipo de resíduo é gerado no campo, em algumas etapas depois do campo, né, ao longo da distribuição do alimento, que podem ser reaproveitados, né, dentro do contexto da bioeconomia, de forma a valorizar e gerar renda para esses produtores agrícolas. Então, a ideia é descobrir, explorar oportunidades econômicas de baixa intensidade tecnológica que possam trazer mudança significativa no território e na vida desses pequenos produtores, pequenos e médios produtores.
Uma outra pesquisa também é na valorização de resíduos agroindustriais para a produção de biodiesel. Tem uma outra pesquisa que também nós estamos conduzindo, que é o combate à perda e desperdícios e a relação com a resiliência e a sustentabilidade, ou seja, algumas práticas de combate à perda e desperdício, muitas vezes elas vão contra a sustentabilidade e a resiliência. E aqui o que a gente está aplicando é o conceito de resiliência de curto e de longo prazo, tentando, através de dinâmica de sistemas, tem um software que é o Vencim, entender um problema de natureza complexa, para que a gente possa dar luz e entender, por exemplo, que estratégias fazem mais sentido no contexto brasileiro e que, de fato, contribuem para a sustentabilidade e para a resiliência do sistema alimentar. Tem as pesquisas com as plataformas digitais, que eu citei anteriormente. Então, nós entrevistamos os empreendedores, os CEOs dessas plataformas, para entender as principais dificuldades na implementação dessas plataformas. Também tem uma pesquisa que é entender quais são os arquétipos, os tipos de modelos de negócios e tensões que derivam desses modelos de negócio para que possam acoplar a dimensão social, econômica e ambiental. Então, a gente está analisando dezenas e dezenas de plataformas, trabalhando num processo estatístico de clusterização para poder entender que modelos de plataformas digitais estão florescendo e quais são os desafios e tensões que emergem desse processo. E, por último, a gente tem um projeto que é um projeto de quantificação do desperdício de alimentos na cidade do Rio de Janeiro, de desperdício domiciliar. Existem várias técnicas de mensuração desse desperdício, mas por exemplo, você tem a mensuração direta, análise gravimétrica, análise da composição, você pode fazer uma survey, você pode fazer um diário alimentar. O que nós estamos fazendo é uma meta-análise, nós estamos usando dados da literatura, especificamente esse estudo, ele se baseia na POF, que é a Pesquisa de Orçamento Familiar, que são dados de aquisição de alimentos da população do Rio de Janeiro e cruzando com índices de perda e desperdício por categorias de alimentos para saber quanto que a gente desperdiça e que categorias de alimentos a gente desperdiça e para que depois a gente possa cruzar essa metodologia com as outras metodologias em curso. Então, tão importante quanto o resultado, em termos de número e de categorias de alimentos desperdiçados, é a gente também ver a validade da metodologia. Bom, eu faço parte do grupo de estudos em bioeconomia, junto com o professor José Vitor e a professora Flávia, na Escola de Química do UFRJ. Então, a gente vem estudando sobre essa temática da valorização dos resíduos para a produção de produtos de valor agregado, ou seja, é uma estratégia interessante para a redução da perda do desperdício também. E também faço parte de um grupo de trabalho do Instituto Brasil-Suécia para a Economia Circular, e que nós estamos elaborando o Atlas do Desperdício junto com pesquisadores da Suécia e junto com a Agência de Proteção Ambiental da Suécia, para normatizar, para criar práticas de mensuração do desperdício no Brasil. A gente tem muitas lacunas, muitos desses estudos no Brasil ainda são de pequena escala e não são normatizados. Então, a gente tem aí um objetivo de tentar criar ou de discutir melhores práticas no que tange a mensuração da perda do desperdício ao longo da cadeia produtiva para que possa ajudar na formulação de políticas públicas. Essas são algumas das disciplinas que eu ofereço lá na EPQB. A primeira é a Economia de Matérias-Primas Renováveis, e a segunda, Economia Circular, com o professor Zé Vitor e a Flávia. E as duas são as duas disciplinas que eu vou oferecer no PEA. Uma é de estudos avançados sobre transição para a sustentabilidade, em que a gente vai estar discutindo o papel das políticas públicas, dos modelos de negócios híbridos que combinam as diferentes dimensões social, econômica e ambiental para a promoção da sustentabilidade. E a outra disciplina é transição para sistemas alimentares sustentáveis e circulares, que é para discutir toda essa temática da perda do desperdício de alimentos e também outras formas de endereçar, de alcançar e enfim, para que a gente possa fazer um processo reflexivo junto com os alunos de estratégias interessantes, principalmente para o caso brasileiro, na construção de sistemas alimentares que sejam mais sustentáveis e circulares. Essas são minhas linhas de pesquisa para terminar. A economia circular, obviamente, no sistema alimentar,
estudo de modelos de negócios circulares, estratégias de upcycling, desde o design até a avaliação dessas estratégias, o papel das embalagens. Também tenho bastante esforço e estou bastante animado com as tecnologias no combate à perda e desperdício de alimentos, e nessas tecnologias, plataformas digitais, e, finalmente, os estudos de quantificação dos resíduos alimentares para que a gente possa comparar as diferentes técnicas, metodologias e aplicar em estudos de caso. Então, é isso. Queria agradecer esse tempo e essa oportunidade de estar aqui com vocês para poder falar um pouquinho sobre o tema. Desculpa ter corrido um pouquinho, mas é que eu vi aqui o avançar da hora e eu não queria perder a oportunidade de poder trocar com vocês. Lídia, não sei se ela... Quem conduz o webinar é a Lídia, não sei se houve algum problema. Perguntas ao público aqui presente. Rafael? Oi, professor. Olá, Boa tarde. Tudo bem, Rafael? Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Parabéns aí pela palestra, foi muito bom esse tema, super interessante, né? Ainda mais quando a gente olha a atual conjuntura do país, né? E aquela foto que você mostrou do caminhão do osso que ocorreu na semana passada, acho que impactou muitas pessoas, né? Pensando assim na dimensão social, né? A gente vive num momento muito corrido, né, da vida, né? Tem 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e 8 horas para tentar viver um pouquinho da vida, né? Só que aí, quando você faz um recorte por classe econômica, né, você vê que esse padrão não é bem assim, né? E a questão do consumo do alimento processado, né, ultraprocessado, ele sofreu uma crescente muito grande no país, né? E, assim, com base nisso, eu queria saber como é que essas startups estão olhando também para esse público, né, que é um pouco mais desassistido, né? E que geralmente não está comendo a comida de verdade, né? Geralmente recorre a ultraprocessado e quando tem condições de comprar também, né? Como é que essas startups estão vendo esse público em específico? Rafael, obrigado pela pergunta, é uma pergunta bastante polêmica. Bom, primeiro, quando a gente fala de processado, ultraprocessado, né, existe toda uma discussão do que é o produto processado ou ultraprocessado, né? Eu entendo que a gente precisa aumentar, melhorar o diálogo para que a gente possa entender o papel do processamento de alimentos, inclusive para a redução da perda e desperdício de alimentos. Então, eu acho que há uma diferença entre grau de processamento de alimentos e grau nutricional, né? Então, é claro que existem produtos processados com baixo valor nutricional, né? E existem alimentos processados com valor nutricional interessante. E o que a indústria precisa fazer, o que de alguma forma já está fazendo, mas que precisa fazer com maior extensão, é entender que para cada classe social você vai ter um desafio diferente. Como você falou, né, das 8 horas para dormir e 8 horas para trabalhar, eu achei interessante que você botou tudo certinho, né? São como se fossem só 8 horas para trabalhar. Eu acho que a gente está tirando um pouquinho das horas de sono, né? Os desafios, eles são muito grandes aí, né? Porque o que a gente tem observado, por exemplo, as últimas pesquisas têm mostrado, infelizmente, que as camadas mais pobres da população têm migrado para alimentos de baixo valor nutricional. Isso é um problema, mas eu acho que não é só um problema da indústria, obviamente, mas é um problema da nossa sociedade em repensar a dieta alimentar e repensar o acesso, a acessibilidade desses alimentos. E tudo isso, obviamente, também vai ter repercussão lá sobre a perda e o desperdício, né? Então, essa é uma pergunta difícil, né? Eu dificilmente teria uma resposta para você assim, em poucos minutos, né? Eu entendo que a gente precisa resgatar
hábitos alimentares saudáveis, não é? O prato saudável, ou seja, 10 entre 10 nutricionistas clamam pelo famoso arroz com feijão, né? Uma proteína, enfim. E é interessante que a gente possa ter uma dieta equilibrada. Eu não sou nutricionista para falar sobre isso, mas o que eu entendo sobre a perspectiva da indústria e sobre perda e desperdício de alimentos, o que a gente tem observado é um processo de comoditização e de impacto sobre os preços de alguns produtos, não é? Que você tem produtos com preços tão baixos que estimulam o seu consumo em detrimento de outros produtos considerados mais saudáveis. Então, a indústria precisa olhar para isso, mas além da indústria, políticas públicas, né, Rafael? Eu acho que tem um papel importante aí das políticas públicas nesse processo. Eu não sei se eu te respondi, porque é tão complexo que eu acho que eu não tenho a resposta certa para você, não. Sim, eu entendo, professor, eu entendo. Mas meio que respondeu assim, só fazendo uma segunda pergunta, você acha que esse movimento da agroecologia, né, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, vem crescendo bastante, ele tem esse papel importante de ressignificar a alimentação, né, de que as pessoas possam comer um alimento de verdade e nutritivo, né, ao mesmo tempo, como uma alternativa, né, economicamente mais viável, né, em função até dessa inflação doida que a gente vive. Você acha que esse movimento pode, inclusive, mudar o aspecto, eu acho que pode ser psicológico, né, das pessoas, de Sim, ter que estar consumindo ultraprocessado, enfim. Olha, os movimentos agroecológicos, eles têm crescido bastante. E aí, eu acho que a gente cai num tema que, né, Rafael, que é muito interessante a gente falar, que é o crescimento, o florescimento da chamada agricultura urbana e periurbana. Então, assim, são circuitos e tecnologias que permitem a produção de alimentos em circuitos mais curtos de produção, em que o consumidor está mais próximo da fonte onde o alimento foi produzido. Então, primeiro você tem uma valorização por estar mais próximo, você saber quem foi que produziu o seu alimento, você saber como que ele foi produzido, em que condição ele foi produzido. Você também tem uma consequência bastante positiva, que é a redução da perda do desperdício ao longo da cadeia, encurtando o sistema alimentar, né, em termos de etapas, tornando essas etapas mais curtas, o alimento chega mais rápido até o consumo, até o consumidor, com transparência, né, de como ele foi produzido, de que forma ele foi produzido. Então, eu concordo, eu acho que há um florescimento bastante interessante no que tange aos produtos agroecológicos e de tecnologias que permitam a produção perto da cidade e na cidade. Eu acho que isso aí talvez seja uma fronteira muito próxima, né, da gente, né, ou que a gente deve almejar também, né? Mas, sem dúvida, tem um papel fundamental nesse processo. Obrigado, professor. Tem uma pergunta aqui da Terezinha Dias, aqui no chat. Como seria uma ação individual? Como eu poderia colaborar para mudar esse cenário? Bom, acho que o primeiro ponto, Tereza, muito obrigado, a pergunta ótima. Acho que o primeiro ponto é a gente planejar. As pesquisas que a gente observa aqui no Brasil e no mundo mostram que o desperdício deriva muito da falta de planejamento ou de uma cultura do excesso. Então, a gente planejar a alimentação... Então, dentro daquelas horas que o Rafael falou, a gente vai ter que encontrar alguns minutos para planejar a alimentação. A gente acabou deixando isso um pouco de lado. Então, acho que é o planejamento, né? É o planejamento alimentar, que vai desde o que eu vou comer, como que eu vou comer, onde que eu vou comprar e como que eu vou armazenar. Eu acho que passa por aí. Eu acho que é uma grande forma de colaborar com esse cenário. Saber de onde vai comprar e tentar fazer o aproveitamento integral desses alimentos, não é? E também eu acho que a gente tem que começar a se articular como sociedade para cobrar também diferentes entes do sistema alimentar para saber o que eles estão fazendo no que tange a perda e desperdício de alimentos, principalmente o varejo, né? Infelizmente, o varejo brasileiro, com algumas exceções, eles ainda não têm metas claras e específicas sobre o que eles fazem com a quantidade, com as toneladas e toneladas de alimentos que são perdidos, são desperdiçados ao longo da cadeia produtiva e
enfim, não é novidade da gente ver fotos de alimentos muito bons ainda para consumo serem despejados indo para aterro, né? Inclusive, tem pessoas que vão para o aterro para poder acessar esses alimentos. É uma situação, né, bastante triste. Ficam lá esperando o caminhão chegar para poder ter acesso a esses alimentos. Então, eu acho, Terezinha, eu acho que é uma mudança mesmo do comportamento individual, passa pelo planejamento, né? Não é fácil dentro da cultura atual que a gente vive, mas eu acho que é por aí, sim. Lídia, eu teria uma pergunta, se não tiver ninguém inscrito. Não, não tem. Ok. Fábio, inicialmente, parabéns pela sua palestra, além de excelente na cobertura do tema, na facilidade com que você apresentou o tema, eu tenho certeza que vai atrair bastante interesse entre os alunos e cooperação com os outros professores. Então, esse é o primeiro ponto, e muito feliz de que a gente tem agora esse tipo de orientação à pesquisa do PEA. Eu tenho certeza que a qualidade do nosso aluno é diferente de alunos de outros cursos. Você nota uma preocupação ambiental e social, que no de engenharia vai ser muito mais uma tecnológica. Então, acho que você vai conseguir realmente contribuir bastante para a sociedade, né, e para os nossos alunos. Eu tenho uma experiência que, num desses congressos, eu encontrei um garoto de 8 anos de idade, e ele resolveu me mostrar a vida dele num shopping perto. A mãe saía para trabalhar, ele ficava em casa, ele almoçava nesse restaurante do hotel, e ele ia nesse shopping. Ele me levou. E aí ele começou a me explicar que, a partir de 8 horas da noite, os alimentos desciam o preço à metade, no próprio supermercado. Ou seja, o tempo é uma variável muito importante para dar para a parte do preço e reduzir desperdício. Então, pensando em aumentar a resiliência da cadeia, como você vê, além dessa outra iniciativa, como articular a variável tempo na resposta a choques, né? Que esse é um tema. A Covid é mas outros choques, tipo terremoto, inundações, como que a cadeia poderia ser mais resiliente? Excelente pergunta. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema. Lembrar que no dia 29 de setembro foi o dia de conscientização mundial de combate à perda de desperdício de alimentos, então estamos próximos da data. Então, uma oportunidade de poder falar aqui sobre esse tema. A questão do tempo, o tempo é uma variável importantíssima para a recuperação dos alimentos. E um grande problema nessa questão são as ofertas de alimentos próximo da validade. O que acontece? Tem um efeito bom e tem um efeito ruim dessa história toda. O efeito bom é de você evitar que aquele alimento vire lixo, né? Vire resíduo do supermercado ou de qualquer outro food service. Mas o efeito ruim dessa história toda é promover um consumo exacerbado, né? Ou seja, o consumidor ele não queria aquilo, mas ele acabou comprando porque o preço era bom. Então, ele achou que o iogurte estava em promoção, ele foi lá e comprou 3 bandejas. Né? E aí já está, então, perto do prazo de validade. Também é uma outra discussão, que é um outro tema de pesquisa importante para a gente discutir. Né? Ou seja, o quanto que o prazo de validade significa que o alimento pode ou não pode ser consumido. Em alguns países você tem, né, melhor consumir até, né? Então isso vai dando, né, ao consumidor maior elasticidade para saber até onde ele pode consumir o alimento. Mas eu acredito que, em relação à resiliência, eu acredito muito no papel, inclusive, das próprias tecnologias, porque se a gente conseguir introduzir tecnologias que permitam a comunicação mais rápida e direta entre os diferentes elos da cadeia produtiva, a gente vai evitar que as decisões sejam tomadas de última hora. Por exemplo, no último horário de venda de um supermercado ou de um estabelecimento comercial. E a gente também pode permitir um maior conhecimento do perfil do consumidor, dos seus hábitos alimentares. Então, a tecnologia, né, ela tem um papel muito fundamental de promover a resiliência a partir do conhecimento da demanda, porque eu acho que a gente vai conseguir equilibrar
e resistir aos choques, não é? É claro que existe uma diferença entre resiliência de curto e de longo prazo, choques, por exemplo, drásticos, como foi da Covid, mas o sistema alimentar está exposto ao tempo inteiro a choques, né? A descompassos entre oferta e demanda, isso sempre vai acontecer. Mas a tecnologia, ela tem um papel fundamental, principalmente no conhecimento da demanda. Hoje, o que o varejo fala muito é que nós temos muitos dados e não sabemos muito o que fazer com eles. Então, entender o consumidor, melhor o consumidor, para promover uma melhor comunicação entre os elos da cadeia, pode ser bastante interessante. Eu conversei com uma empreendedora que tem uma startup e a startup dela é pegar um alimento fora do padrão comercial, perto do prazo de validade, encontrar uma indústria ou um restaurante que vai usar aquilo, por exemplo, em volume para poder utilizar. Então, ela usa justamente isso, tecnologia para aproximar os elos da cadeia e comunicar atores que não se conversavam antes, né? Então, quando a gente fala de economia circular, basicamente é promover esses elos, não só em fluxo de produtos, mas principalmente em fluxo de comunicação, de informação. Eu não sei se respondi muito bem, mas eu acho que é por aí que eu acho que a tecnologia tem esse papel fundamental. E eu acho que vai ser o breakthrough, vai ser a grande, eu acho que vai ser a ruptura, né? Vai ser uma grande oportunidade para que a gente possa atacar e, de fato, reduzir a perda de desperdício. Muito obrigada, Fábio. Fábio, tem outra pergunta aqui da Fernanda Rodrigues. Quais as lições aprendidas por países europeus com relação aos aplicativos de disponibilização de alimentos a vencer que podem ser úteis para o Brasil evitar entraves na implantação destes aplicativos na realidade brasileira? Tá bom, muito obrigado pela pergunta também, Fernanda. É muito interessante porque quando eu comecei a conversar, a gente começou a conversar com os CEOs, com os fundadores das startups, o primeiro movimento era, vamos pegar o modelo que está funcionando na Europa, nos Estados Unidos, e vamos colocar no Brasil. E eles viram que não era bem assim. Essas plataformas não são simplesmente dispositivos tecnológicos em que a oferta e a demanda vão se encontrar naturalmente. Então, Fernanda, um grande ponto aqui primeiro, isso foi levantado na nossa pesquisa, o consumidor brasileiro não está acostumado a comprar alimento dessa forma, através desses aplicativos. Então, você tem que estabelecer uma estratégia de transparência e comunicação muito maior, o esforço é muito maior do que observado no país europeu. Segundo, muitos dos que compram aqui no contexto brasileiro também estão interessados em contribuir para a questão da insegurança alimentar. Na Europa, o driver, né, a grande orientação desses consumidores é contribuir para a redução do impacto ambiental. Não que o impacto ambiental não seja importante, mas como a insegurança alimentar ela grita aqui para a gente, então quem compra por esses aplicativos está muito preocupado em também contribuir. Então o que a gente observou foi uma série de adaptações nos modelos de negócios desses aplicativos para que eles pudessem não só vender alimentos que estão perto do prazo de validade ou fora do prazo, ou fora do prazo de validade, ou fora do padrão comercial, mas que eles também possam destinar parte desses alimentos para doação. Então, isso foi unânime, assim, quase todos os empreendedores tiveram que embutir a dimensão social, tiveram que inserir a dimensão social muito forte em seus modelos de negócios aqui no Brasil, estão fazendo isso. Isso é um fenômeno recente, isso é um fenômeno dos últimos 3, 5 anos. Nós temos ainda poucas, dezenas ainda de aplicativos, muito poucos ainda de escala local, né, muito pontuais, mas eles tendem a florescer. E aí eu acho, Fernando, o desafio passa por aí, né, que é engajar o consumidor e principalmente os parceiros, os atores do sistema alimentar. Que a gente viu também que muitos atores do varejo falam, não, esse negócio não, né? É mais um processo, é mais uma complicação, né? O meu negócio é vender aqui, usar um aplicativo, doar, né, pode representar complexidade organizacional, tendo que inserir novos processos operacionais. Então, esses aplicativos, no caso brasileiro, eles não podem só chegar com o desenvolvimento do software. Eles têm que chegar com um modelo de negócio que ofereça serviços
também. Serviços que justamente quase que ajudar na logística e promover indicadores para os atores do sistema alimentar, seja do varejo ou do food service. Essa é uma diferença que a gente percebeu bastante interessante entre o caso europeu e o caso brasileiro. Não sei se eu te respondi bem, Fernanda, mas foi isso que a gente percebeu. O microfone está fechado. Alguma outra pergunta? Eu tenho. Você está sabendo de um call da USAID, que é de $70 mil por um projeto de 2 anos para aumentar a resiliência, exatamente para a cadeia de alimentos. E um dos exemplos que eles dão é ações para fortalecer a resiliência. Se você tiver interesse, eu encaminho para vocês, porque eu tenho interesse, em sim. 2 etapas. Sim. Uhum. A primeira é um proposal de poucas páginas, é para agora, dia 22 de outubro, e depois os pré-qualificados oferecem um detalhamento. Agora precisa ter um parceiro nos Estados Unidos. Tá ótimo. Eu tenho interesse, sim. Muito obrigado, professora. Eu acho que o Rafael levantou a mão. Foi só para complementar que eu lembrei agora há pouco que na mesma semana que saiu aquela foto que o professor apresentou do caminhão com os ossos, saiu também uma iniciativa aí da Light com a Prefeitura do Rio e em utilização do espaço, né, das torres de transmissão da Light para fazer uma horta, né? Se eu não me engano, eu acho que é a maior horta comunitária da América Latina aí, e que tem esse viés, né, de você reduzir o tempo entre o produtor e o consumidor do produto, como a professora Ofélia pontuou aí, né, que é meio que um gargalo, né, e está gerando economia circular, está gerando emprego. Eu acho que é bem interessante esse projeto aí, né, que foi inaugurado semana passada, só para complementar mesmo. Interessante, Rafael. Alguma outra pergunta? Eu acho que não havendo mais perguntas, e pelo tempo, gostaríamos de agradecer ao Fábio pela sua excelente apresentação, pela excelente palestra, e passar a palavra à professora Ofélia. Eu só quero complementar que foi excelente, agradecer a presença dos alunos, a intervenção dos alunos, que fiquei bastante satisfeita com o envolvimento dos alunos, e agradecer a presença de todos, e principalmente a sua disposição, Fábio, de preparar um material tão agradável. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, uma oportunidade muito valiosa, não só de estar aqui falando sobre perda e desperdício de alimentos, mas também de trazer essa temática, né, que é uma temática que já está no PEA, mas também de reforçar esse quadro, de poder estar trazendo essa discussão e esse tema de pesquisa, né, para o PEA, e eu estou muito feliz de poder participar do PEA e poder discutir isso com os alunos, e como a professora falou, estou aqui à disposição, não muito animado para que a gente possa, de fato, transformar essa realidade. Ou seja, é um problema paradoxal, né? Não dá para ir dormir tranquilo sabendo que tem tanta gente precisando, ao mesmo tempo que tem tanto desperdício. E, além de tudo, além de ser uma oportunidade social e ambiental, também é uma oportunidade econômica. É importante se colocar isso. Há uma grande oportunidade para a geração de novos negócios de impacto social e econômico. O que a gente tem observado nos Estados Unidos, na Europa, é um florescimento de startups, de food techs, né, de empresas que estão sendo desenhadas, implementadas por alunos, ex-alunos, que estão conseguindo implementar iniciativas maravilhosas, iniciativas circulares através de startups que estão fazendo diferença na vida das pessoas. Então, e trazendo benefício econômico também, né? Trazendo emprego, né? E trazendo oportunidade e valorização econômica também. Então, eu queria complementar com isso também, que também é uma oportunidade econômica. Eu costumo dizer que existe uma food waste economy também, né? Uma economia que pode, toda uma economia por trás do combate à perda e desperdício de alimentos, e muitos recursos podem ser gerados, e muitas oportunidades podem ser viabilizadas,
nessa direção. Muito obrigado, e eu fico à disposição de vocês para qualquer outra dúvida, e estou muito feliz de estar aqui novamente. Muito obrigado. Obrigada, Fábio. Agradeço aqui a presença de todos e uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos.